Existe algo estranho no progresso. Se você parar para olhar a história, vai perceber um padrão inquietante. Tudo evolui, mas até certo ponto. Nunca tudo de uma vez, nunca rápido demais. Sempre na medida exata para manter o mundo funcionando como está. E a pergunta que quase ninguém faz é simples. Por que a humanidade saltou da carroça para o avião, do rádio para a internet, do papel para o digital? Mas ainda sofre com as mesmas dores, as mesmas doenças, as mesmas limitações. Por que conseguimos criar cidades inteligentes, mas não curas definitivas para doenças que nos afligem há séculos? Por que conseguimos enviar robôs para Marte, mas não conseguimos acabar com a fome aqui na Terra? Por que conectamos o mundo inteiro, mas não libertamos as pessoas da pobreza e da opressão? Talvez a resposta seja desconfortável. Talvez o progresso não seja livre. Talvez ele seja controlado. Pense nisto. Se uma tecnologia revolucionária surge cedo demais, ela pode quebrar o sistema financeiro. Se uma cura definitiva aparece do nada, ela pode quebrar a economia da indústria farmacêutica. Se uma fonte de energia infinita e gratuita surge, ela pode quebrar a estrutura de poder global. Então, o mundo não avança no ritmo do que é possível. Ele avança no ritmo do que é permitido. Ao longo da história, sempre que algo aparece com o potencial de revolucionar tudo de verdade, essa coisa é contida, guardada, engavetada, ou, na melhor das hipóteses, reduzida a uma versão mais segura, menos disruptiva. E geralmente, a desculpa é a mesma. A humanidade não está pronta. Mas pronta para quê, exatamente? Será que eles estão falando da humanidade? Ou do sistema que nos governa? Outro detalhe que quase ninguém percebe. Sempre que a tecnologia dá um salto muito grande, o mundo entra em crise. A Revolução Industrial trouxe um progresso incrível, mas também trouxe exploração em massa e desigualdade. A era nuclear nos deu uma nova fonte de energia, mas também o medo constante da aniquilação. A internet nos conectou, mas também abriu as portas para a vigilância em massa e a desinformação. Parece existir uma regra invisível. Você pode evoluir, mas nunca demais. É como se houvesse um limite, um teto invisível, para o quanto de consciência, poder e autonomia o ser humano pode ter sem desestabilizar toda a estrutura. E aí surge outra pergunta ainda mais incômoda. Quem define esse limite? São governos? Megacorporações? Grupos secretos que agem nas sombras? Ou será que é algo muito mais antigo e profundo? Existem teorias e lendas antigas que falam sobre civilizações passadas que atingiram níveis altíssimos de tecnologia e consciência e que foram destruídas, não por inimigos externos, mas por elas mesmas. Nomes como Atlântida e Lemúria ecoam em mitos por todo o mundo, descrevendo povos que, segundo os registros, dominavam energias e conhecimentos que hoje nem conseguimos compreender. Se isso tiver um pingo de verdade, talvez o nosso mundo atual não esteja lento. Talvez ele esteja com medo de repetir um erro antigo, com medo de liberar forças que, uma vez soltas, não podem mais ser controladas. E nesse cenário, o progresso lento não seria um defeito. Seria um mecanismo de segurança, uma coleira, talvez uma corrente elegante, que nos dá a ilusão de liberdade e avanço, mas que na realidade nos mantém todos exatamente no mesmo lugar, andando em círculos. Isso nos leva à parte talvez mais perturbadora de todas. Você já parou para pensar que as ideias mais revolucionárias da história quase sempre surgem e desaparecem misteriosamente? Inventores geniais que morrem cedo demais, em circunstâncias estranhas. Projetos promissores que são cancelados sem uma explicação lógica. Pesquisas científicas de ponta que são subitamente classificadas como secretas e somem do mapa. E o mundo segue em frente, sempre no mesmo ritmo controlado, como se alguém estivesse com a mão no freio de emergência. O tempo todo. A pergunta que os poderosos fazem nunca é: nós podemos fazer isso? A tecnologia quase sempre permite. A pergunta real é: isso pode nos libertar demais? Porque liberdade de verdade assusta. Liberdade de verdade quebra estruturas de poder, dissolve hierarquias e muda as regras do jogo. E o sistema atual
não quer quebrar. Ele quer controlar o momento exato em que subimos o próximo degrau, garantindo que a escada nunca nos leve alto demais. Talvez o mundo não esteja lento. Talvez ele esteja segurando a respiração, esperando. Talvez as estruturas que nos governam saibam de algo que nós não sabemos. Um segredo sobre a nossa própria natureza, sobre o ciclo de ascensão e queda das civilizações. E talvez, por isso, o dia em que o mundo realmente avançar rápido demais, o dia em que a tecnologia nos dar poder de verdade, seja o dia em que nada mais poderá ser controlado, nem nós, nem o nosso destino. E talvez seja por isso que esse dia nunca chega. Obrigado por assistir. Se essa reflexão te fez pensar, deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Até a próxima!